vamos para esse caso aqui, ó, do 12 de dezembro, né? E aí eu pergunto, vamos entrar com o vídeo, e eu pergunto, onde estão os presos do 12 de dezembro de 2022? Aquele pessoal que invadiu a sede da Polícia Federal, que tocou fogo em ônibus, fez um teatro, uma ruaceira danada lá. Onde estão esses presos? Bem, prenderam mais de 1.500 lá no QG, no dia 9 de janeiro. Mas no dia 12 de dezembro, houve aquela merda lá em Brasília. E aí, onde estão os presos? Bem, eu vou citar apenas um exemplo que eu vou trazer para vocês, que vai ilustrar, porque o vídeo é grande, não posso ficar falando de tudo, mas vamos trazer um exemplo. Vamos relembrar isso? Então vamos lá, vem comigo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou mais uma fase da operação contra os envolvidos no ataque ao edifício sede da Polícia Federal em Brasília. Anderson Arcoverde tem os detalhes. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Rondônia, São Paulo e no Distrito Federal. Essa é a segunda fase da Operação Nero para identificar e prender os envolvidos na tentativa de invasão ao edifício sede da Polícia Federal em Brasília. O ataque ocorreu no dia 12 de dezembro de 2022. Eles tentaram invadir o prédio para resgatar o integrante do grupo que havia sido preso. A polícia reagiu e, após ter o ataque frustrado, o grupo deu início a uma série de atos de vandalismo, com depredação de uma delegacia da Polícia Civil e incêndios em ônibus e carros de particulares. Bem, vocês viram ali até uma camisinha. Essa imagem aqui ela é muito simbólica. Olha aqui. O grupo deu início a uma Essa série imagem é de muito atos simbólica. de vandalismo, com depredação de uma delegacia da Polícia Civil e Isso aí, ó. Essa imagem é muito simbólica, tá certo? Tem uma roupa no chão, parece que é uma camisa da seleção brasileira, e um ônibus queimado lá atrás. Pode ser o que essa imagem que a TV usa para colocar a pecha de que foram os patriotas que estavam no QG. E, na verdade, isso não foi no QG, foi lá no centro de Brasília e não tinha patriota lá. Tinha só a turma dos infiltrados. Tanto que o cara, depois que fez a merda, ele tirou a camisa e jogou no chão. Foi embora. Como não pode fotografar o infiltrado fazendo, não pode identificar, porque ele está recebendo para fazer, essa é a nossa interpretação, mostra só a camisa. Entendeu? Para associar. Então, é uma manipulação violenta, da informação, dessa trama, para criar o primeiro evento que ia ajudar a criar a narrativa para incriminar o protesto dos patriotas que estavam em frente aos QGs. Incêndios em ônibus e carros de particulares. Agora vamos ver aqui, ó. Eu achei, já pesquisei, já achei um monte, mas eu quero focar nesse aqui, ó. Publicitária que foi candidata a prefeita de Tupã está entre os presos na operação contra os atos de vandalismo em Brasília, tá? Não é terrorismo, é vandalismo, porque quando se trata de infiltrado, tem que falar vandalismo, tá certo? Essa matéria é antiga. Vamos entrar aqui no detalhe da matéria. Eu vou ter que aumentar porque a minha letra aqui fica pequenininho para mim. Então vamos aqui, ó. Ela chama Quílio Damião Irano. Foi presa na capital na noite desta quarta-feira, 28, hein? Noite desta quarta-feira, 28. Não foi no dia 12, foi presa depois. A Polícia Federal e Polícia Civil do Distrito Federal cumprem mandatos de prisão de suspeitos na tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e outros atos de vandalismo. Isso aí foi no G1, tá certo? Lá de Bauru, e Marília. Então vamos voltar aqui, ó.
E essa Quílio, essa publicitária, quem é essa publicitária? Por que o processo dela não está... Ninguém fala disso. Vamos continuar avançando aqui, né? Para vocês terem, acompanhar o raciocínio meu. Bem, o perfil da candidata a vereadora Clio Irano Patriota. Está aqui a mulher que foi, né, supostamente presa pelo gesto de participação naqueles atos do dia 12 de janeiro. Ela foi candidata a vereadora, agora recentemente, tá? Com todos os seus... Peraí, cadê a mulher? Peraí, João. Opa, peraí. Vamos ampliar aqui, ó, para a gente ler mais sobre o processo dela, né? Clio Irano Patriota, número de urna 25.014, é candidata a vereadora de Tupã pelo PRD nas eleições de 2024. Nascida em Tupã, São Paulo, em 18/2/1982. Tem 42 anos, é jornalista e redator com ensino superior completo e casada. Bem, então, o que nós temos aí? Nós temos uma mulher que estava participando do movimento do dia 12 e foi candidata pelo PRD, né? Pelo PRD. E aí você vai ver, que partido esse? Que até um partido novo que foi ter citado lá. PRD admite apoio pontual ao governo Lula. Então, isso aí é um dos vários casos que nós estamos contando sobre o 12 de dezembro. Ninguém foi preso. Ou seja, quem foi preso já está aí participando da vida normalmente, com seus direitos políticos, foi candidata a vereadora, tá certo? Por quê? E ela é jornalista, trabalha em redação. E foi presa, porque ela foi identificada pelas câmaras. Essa mulher estava aqui. Aí foram atrás dela, pegaram ela, você está presa. Não, deixa quieto. Ela é das nossas, solta a mulher. E ela está aí, vida normal, vida que segue. Enquanto os patriotas que estavam lá no QG, manifestando pacificamente, há 2 anos, estão privados de suas liberdades. Bem, então esse foi o primeiro caso, né, que foi o ato do 12 de dezembro, desmascarando o caso da bomba no aeroporto de Brasília. Bem, isso é muito importante, porque esse é o outro episódio, né, para alimentar a narrativa de que os patriotas estavam querendo realmente dar um golpe e, né, tomar o poder e fazer um terrorismo em Brasília. Bem, desmascarando o caso da bomba no aeroporto de Brasília. E aí eu vou trazer o depoimento de um jornalista de esquerda, aliás, não é jornalista, é comentarista, de um portal de esquerda, que é o do UOL, entendeu? Que vai desmontar essa narrativa também da bomba que aconteceu lá no aeroporto, que colocaram uma bomba lá para dizer que foi bolsonaristas. E criar mais um elemento para forçar a narrativa de que teria, né, que desmobilizar o pessoal do QG, que estava lá fazendo protesto pacificamente, né, e prender manifestantes favoráveis à transparência do processo eleitoral. Apenas isso que eles queriam. Tá certo? Então vamos ver. O que o Josias de Souza vai falar? Vamos falar de dosimetria. Nós temos um caso específico cuja moléstia é muito semelhante a isso que está sendo apreciado agora no Congresso. Um personagem chamado Jorge Washington de Oliveira Souza foi preso lá em 24 de dezembro de 2022, pouco antes da posse do Lula, confessou ter planejado explosões em Brasília para instalar o caos, palavra dele,
palavras dele, instalar o caos, provocar a decretação de um estado de sítio e uma intervenção militar. Tudo isso às vésperas da posse do Lula. Portanto, réu confesso, agiu com 2 comparsas e explodiu uma bomba, iam detonar uma bomba nas proximidades, um caminhão-tanque explodir com querosene de aviação lá nas proximidades do aeroporto e mais uma bomba num bairro aqui nas proximidades do centro de Brasília, Taguatinga. Ele foi sentenciado a apenas, se compararmos com as penas do julgamento da trama golpista, que vão até 17 anos, ele foi sentenciado a 9 anos e 8 meses de cadeia. Já está, inclusive, usufruindo de saidinhas, já está num regime semiaberto. Aqui não me parece que seja muito distinto, porque são crimes da mesma natureza. Esse foi julgado em primeiro grau, agora estamos julgando no Supremo, não é? Bem, essa fala do Josias de Souza é muito significativa, porque ele está falando da dosimetria, tá certo? E esse senhor que fez, né, essa montagem do evento da bomba, que era para fortalecer essa narrativa, tanto que ele sustenta, né, no seu depoimento que queria fazer isso, que queria, né, provocar um GLO, sei lá o que todo, esse foi preso porque tinha que achar um culpado. E ele tinha que ter essa narrativa contada, tá certo? Mas já está aí, com saidinha, segundo Josias. Entendeu? Deve estar recebendo uma bolada aí daqui a uns dias, ou se não já recebeu, entendeu? Para manter, né, essa narrativa da tentativa de bomba. E olha só, de todos os que estão aí, seria o caso mais grave de todos. Como é que você... Aí ele faz essa comparação, né? Como é que você quer comparar a Débora, que estava lá pacificamente participando na praça, nem entrou, nem nada, não fez nada dentro de um prédio, e alguém que estava pichando na estátua convida ela para terminar a pichação, falando: olha, minha letra é feia, você termina. E a Débora pergunta: o que você vai escrever aí? O que você quer escrever? Eu quero escrever Perdeu o Mané. E ingenuamente ela vai lá e escreve a frase Perdeu o Mané, e é fotografada. Presta atenção, é fotografada com vários cliques por uma jornalista militante de esquerda. Então ela estava lá de plantão e essa era uma cena programada para acontecer. E essa menina está sendo condenada, está presa, foi presa, ficou 2 anos presa, agora está em regime presa em casa. E condenada a 14 anos, parece, né, por causa disso. Enquanto o outro, agora presta atenção, o outro quis explodir uma bomba no aeroporto. O que é explodir uma bomba no aeroporto? Né? Ele tinha uma intenção. A Bárbara não tinha nenhuma intenção. Mas esse que queria explodir a bomba tinha uma intenção. Mas esse foi julgado na primeira instância. Entendeu? Recebeu uma pena pequena e já está tendo saidinhas. A Débora não teve esse privilégio do juízo natural, da primeira instância. Porque no Supremo não tem onde eu recorrer. E quem julgou a Débora? O Alexandre de Moraes. Então, por que tudo cai ali no Alexandre de Moraes? Porque não pode ter acesso aos autos, porque se tiver acesso aos autos, vai ter que pesar a dosimetria. E se for pesar a dosimetria de cada um que foi preso, eles vão chegar à conclusão de que essas pessoas não tinham crime, né, que merecesse isso, porque não tem crime. Eles foram levados, eles foram tocaiados. Porque o que existe é o seguinte: quando você viu aquela foto, que é muito significativa, né, que a mídia faz o trabalho dela, que a mídia é coautora disso aí, né? Essa imagem aqui, ó, sem ônibus, ó, do dia 12 de janeiro, o ônibus pegando fogo e uma camisa jogada no chão da bandeira da seleção brasileira, sem aparecer o rapaz que estava usando essa roupa. Então,
a roupa jogada no chão, junto com o ônibus queimado, vira um ícone para associar esse atentado à bomba aos patriotas que estavam no QG. Então é toda uma participação, entendeu? Do consórcio de mídia que queria sustentar essa narrativa. Então, como no dia 12 não tinha patriotas participando, só tinha infiltrados, não podia mostrar a cara do infiltrado numa reportagem que ia sair, por exemplo, na TV Justiça. Aí mostra apenas a roupa com o caminhão no fundo. Então, essa é a característica mais precisa para você dizer como é que a narrativa foi construída e mantida durante muito tempo com a participação, conivência e colaboração do consórcio de mídia, que eram coautores desse projeto, dessa trama de associar o golpe aos brasileiros que estavam contestando o processo eleitoral. Então, tudo isso, né? Aquele episódio do rapaz metendo o pé na porta, lá no Planalto, sendo fotografado por um fotógrafo da Heut, né? Só que ele tinha que aparecer de costa, porque ele estava dentro do Planalto, fazendo a merda, porque ele era da turma da Grace. Então ele tinha que ser fotografado de costas por um fotógrafo ativista, e que depois o fotógrafo e o rapaz que estava metendo o pé na porta escolheram a imagem, se a imagem estava boa para ser postada. Isso foi registrado pelas câmeras. Já na parte externa, você tem a cena da Débora sendo levada à indução para fazer aquela pichação, e uma fotógrafa também ativista, militante, de plantão ali, para fotografar. Só que a Débora tinha que ser fotografada de frente, porque ela era uma cidadã comum, não era infiltrada. E ela tinha que ser penalizada, né, para poder servir de exemplos, para amedrontar a sociedade brasileira. Então, isso são evidências que mostram que tudo isso foi uma grande armação. E aí, se arrastou esses processos durante esse tempo todo para o governo ganhar tempo, entendeu? E fazer o que ele precisava fazer para se manter no poder. Porque, sim, tratava-se de um projeto de poder, né? Construir esses elementos para poder amedrontar a sociedade e deixar com que esse governo pudesse governar. Aí eu quero que você comente isso, entendeu? Porque são 3 eventos. O do 12, que já está desmascarado, o do 24, da bomba, que já está desmascarado, e, é claro, a prisão dos patriotas no 8 de janeiro, vítima daquela armação, que, se for ver na dosimetria de cada um, vão desmascarar todos eles e vai colocar a sociedade contra, né, a justiça brasileira. Porque a narrativa que eles estão mantendo ainda segura um pedaço da sociedade que não consegue alcançar a dimensão e o senso crítico para interpretar esses fatos. Ainda são reféns, estão anestesiados. Então, o compartilhamento desse vídeo é que ajuda você, né, a forçar com que a parte da opinião que ainda não foi alcançada, que ainda acha que aqueles que estavam quebrando lá, que aparecem de longe, mascarado no vídeo, são os que estão sendo julgados e condenados. Mas não. Essa parte da sociedade brasileira precisa entender e alcançar essa informação de que quem estava quebrando lá, as pessoas que aparecem quebrando lá, não são as pessoas que estão sendo julgadas e presas e estão sendo condenadas. Essas não foram, essas estão soltas. Mas como a mídia faz um recorte, olha o que eles fizeram, por que eu vou dar anistia para eles? Olha o que eles fizeram. Mas não são essas pessoas que fizeram, que aparecem fazendo, que são as pessoas que estão presas. As pessoas que estão presas, se for fazer a dosimetria e fazer a individualização de condutas, não vão achar crime neles. Mas essa informação, essa parte da sociedade ainda não conhece. É preciso que isso seja bem divulgado. Por quê? Porque quanto mais essa narrativa cai, mais quem tem medo, quem tem culpa tem medo, e essa turma vai correr para assinar o projeto de anistia, porque sim, é ampla, geral e restrita. Vai salvar a pele desses que armaram essa arapuca. Vai soltar os presos. Sim, nós vamos
cuidar disso no futuro, né? Essas pessoas terão que ser reparadas, porque foram vítimas dessa armação. Mas, enquanto isso, nós temos que fazer esse avanço. E o avanço é forçar com que a verdade apareça, e a CCI tem essa missão de destruir essa narrativa a partir de elementos, né, factuais que estão aí, comprovados nos vídeos que nós mostramos hoje. Agora, cabe a você, que é membro da Comissão Cidadã de Inquérito, que votou em mim no começo do ano passado, para presidir essa comissão, para levar à frente esse projeto de desmontar essa narrativa, trazendo a verdade para buscar a pacificação. Então, aquele primeiro discurso que nós fizemos, estamos no caminho certo. A pacificação virá, porque esse é o nosso projeto. O Brasil é um país pacífico. Nós somos um povo do bem, um povo amigo, um povo aconchegante, né? Então, nós precisamos desarmar os espíritos e avançar nessa pacificação. Entendeu? Para isso, você tem que continuar fazendo o seu trabalho, comentando, curtindo, compartilhando, ajudando que mais pessoas se inscrevam no nosso canal, da TV Del Rey no YouTube. Porque esse é o canal da Comissão Cidadã de Inquérito, uma organização civil organizada de forma digital e que ninguém reúne fisicamente com ninguém, mas todos estão juntos na mesma causa, se encontrando todo dia para avançar com essa pauta. Então eu conto com você. Continue acreditando na CCI. Esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Tá bom? Não esqueçam dos nossos Pix, porque isso é importante para a gente continuar com esse projeto. E vamos avançando. Um abraço, fiquem com Deus. E que o manto daquela mãe de todos continue protegendo, né, e acalorando nossos corações para descobrir que nós somos um só povo, uma só nação, né? E tudo isso faz parte do projeto da CCI. Um abraço.